o sofrimento, apesar de tornar muitas vezes a vida caótica, ele necessita ser superado. Por tudo que eu já aprendi nesta vida, eu posso garantir para você que sem Deus, simplesmente, o sofrimento é capaz de demolir você e reconstruir sempre será mais difícil do que construir. Vai exigir todo o dinamismo e a coragem que tínhamos no início, pois teremos de superar a dor do sofrer, a queda que ele possa ter desencadeado na vida, as feridas que foram abertas, os traumas sofridos. E lógico que cada um de nós vamos sofrer de uma maneira, mas independente do tipo de sofrimento, independente da nossa personalidade, da forma como lidamos com o sofrimento, Deus sempre poderá torná-lo em pontes que bifurcarão para um determinado caminho, e este será, inequivocamente, se perseverarmos, o caminho, eu repito, o caminho da tua, da minha, da nossa vitória. E eu sou o recebedor dela. Portanto, o segundo pensamento, que é um fundamento ao mesmo tempo: não viva mais o passado. Quantos não são que estão ancorados nele? Examine a si mesmo. Veja o quanto de você pode estar atrelado ainda naquilo que já passou. Passado deve ser encarado como aprendizado, como experiência, como pontes que conduzem a caminhos diferentes e sempre serão os luminosos quando for com Deus. E isto são provas? Sim, certamente que são provas. Mas eu me lembro de uma coisa, uma professora maravilhosa que eu tive da língua portuguesa. Ela dizia: olha para frente, a prova é individual. E certo que há pessoas que entram em nossas vidas e nos servem como uma lição, não é mesmo? Outras podem entrar e servir como uma bênção. Mas algumas, apesar de raras, servem-nos para as duas coisas: lição e bênção. Aleluia! Desta forma, o caminho é uma prova. Guarde em seu coração, não o do passado, mas o do presente, do aqui, do agora, que é tudo que eu e você temos. Eu li um livro há algum tempo, chamado Como Conhecer a Vontade de Deus. O autor é Morris Vanden, é norte-americano. Mas de muitas coisas interessantes que pude ler, algumas eu recorto no meu coração. E um desses recortes eu quero compartilhar com você, para você pensar no seu travesseiro, para você aplicar no seu caminho, lembrando que a prova é individual mesmo, que há lições para ser aprendidas e que quando nós a compreendamos melhor, elas passam a ser bênçãos, e que o passado não tem ou não pode ter mais espaço que impeça eu e você em vivermos o nosso presente. O pensamento do autor, que soa como um poema, diz que a senda que eu tenho trilhado me levou para mais perto de Deus. Embora muitas vezes ela transpusesse os portais da aflição, embora ela não tenha sido a trilha que eu escolhi, em meu caminho eu perderia as alegrias que ainda me aguardam. Então, meu amigo, preciso compreender que Deus não costuma castigar ninguém por causa dos seus pecados, porque Ele sabe melhor que todos que o pecado já é o maior castigo, porque consome internamente o seu praticante. Ele não tem prazer algum em castigar seus filhinhos. Minha irmã, o prazer dele, a sua maior alegria, é poder oferecer cura, ajudando você na superação.
Alguns poderiam dizer, mas o que eu faço com a citação do Apocalipse 3,19? E antes que você pense nisso, eu quero já te dar um pensamento. Então, quando Deus ama, Ele quer nos dar uma lição para aqueles que são teimosos, como eu, cabeças duras, por 40 anos, que não era capaz de enxergar uma mão do alto pronta a servir, a ajudar, a transpormos os males da aflição da nossa vida. E o castigo maior que poderíamos experimentar em nossa vida é quando Deus recolhe essa mão, cruza os seus braços e Ele mesmo é sabedor que sem a sua ajuda nós estaremos fritos e perdidos. Sabe por quê? Porque esse mundo jaz do maligno. 1 João 5,19. Esse mundo tornou-se o caos da maldição. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versos 17 e 18. Porque neste mundo a aliança eterna foi quebrada, rompida, estourada no coração daqueles que deveriam compreender a magnitude dela e reafirmá-la e enaltecê-la no coração e primar em honrá-la. Por isto, o mundo tornou-se esse caos de maldição. Então não permita desconsiderar essa mão que do alto quer te ajudar a pular cada precipício que se perfaz na nossa vida. Sem Deus é escuridão que infelizmente a grande massa aprendeu a viver nela. Eu sou a luz do mundo, disse ele. Aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de João 8, verso 12. Só quando aceitamos considerar essa luz é que começa a ser dissipada a maldição da escuridão que consome este mundo. Na versão revista e corrigida das Escrituras, o Evangelho de João, no seu capítulo e verso 4, diz: nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Verso 9, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Essa é a tragédia desse planeta. Deixaram de conhecer o autor da vida, o único capaz de mudar o destino do homem. Por isto, recordo para você o primeiro fundamento, ainda que abreviado, que isso requer crescimento constante. E o crescimento é traduzido em mudar tudo que for necessário na minha e você na tua vida. E toda mudança requer que se considere o risco. Isso representa como uma ponte de um vale de dúvidas para um vale de esclarecimentos, de luz. Portanto, o risco é calculado, e super bem calculado. E sempre que você desejar de todo o teu coração deixar o vale das sombras da dúvida para alcançar a imensidão da luz, do vale que clareia a mente, que ilumina o coração e acende uma nova chama de esperança na vida,
conte com esta mão que do céu está estirada para servir você. 20 e 28 do Evangelho de Mateus, 9, 5 do Evangelho de João e 12, 46 do mesmo Evangelho. E quando você observar essa mão vinda do alto, você poderá lembrar desta reflexão. Então agarre nessa mão, porque isso que eu fiz, só isso me tirou do charco de sangue do asfalto da minha vida. Uma mão em cuja força existia para poder ajudar-me a superar aquilo que nada mais seria capaz nessa vida. Ao ponto que está escrito no Salmo 44, 13 e 4. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória, referindo-se ao povo de Deus, do qual você foi criado para fazer parte, eu também. E eu digo aleluia, e receba essa promessa. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei, meu Deus. És tu que decretas vitória para Jacó. Jacó é o povo do qual você faz parte. Você tem consciência disto? Pai, talvez o que mais necessitemos é de consciência. Como disse Jesus, de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Também no Evangelho de João. Desta forma, Pai, enquanto tivermos essa lacuna de dúvida, a vida será mais difícil, será mais traumática. Viveremos da carne muitas decepções, seremos fatalmente frustrados, aterrorizados pelos dramas de um mundo que margeia o seu fim, de pessoas indiferentes, porque à medida do avanço, do aumento da iniquidade, o amor vai se extinguindo mais e mais, até que nós não o percebamos mais neste mundo. Mas pouquíssimos ainda o terão. Aqueles que atreveram-se a segurar nesta mão, que quando segurar nela perceberá que ela tem marcas, cicatrizes. Foram os cravos, por amor de mim, por amor de ti que ora conosco. Ó Pai, como dizia, 2 homens que perseguiam a multidão, e Deus lá no meio dela: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Como tornar a mente forte para vencer, Senhor? Aleluia. A resposta está sendo nos oferecida, de novo, sem dinheiro e sem preço, mas por amor daquele que não se cansa, através do seu Espírito glorioso, em buscar nos convencer que nele está o caminho, que nele tão somente encontraremos a verdade que todos procuram. O que é a verdade? Pilatos não demorou-se para ouvir a resposta. E nós, Senhor, nos ajude a parar, nos ajude a ouvir e a lembrar-se daquela expressão dita também nos Salmos: aquietem-se e saibam que eu sou o Senhor. Porque a resposta sempre vem, e a melhor vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança de variação. Cuida das famílias, Pai, que nós não sabemos cuidar. Ame aqueles que estão perto de nós, Pai, porque nós não sabemos amar. Nós somos fracos, e fracos não sabem o que é amor de verdade. Portanto, manifeste em nós o teu amor.
manifeste em nós o dom da cura, para curarmos as mais terríveis e tenebrosas feridas, as do coração, às vezes de um cônjuge, de um filho, de um pai, de uma mãe ferida, pela angústia que lhes causamos, pelo abandono, pela maneira tenebrosa de ignorá-las. E o amor dos mais lindos deste mundo, o amor de uma mãe. Quanta verdade há neste sentimento materno, quando é rejeitado por maus tratos, por desdenharmos dele. Ele é encapsulado, não é mais sentido. Os seus efeitos curativos, transformadores, que irradiam a alma, assim como o teu amor. Mas quando nos curvamos em dor, em aflição, em arrependimento, em tristeza, pelos atos horrorosos que cometemos, e o Senhor enxerga franqueza em nosso coração, então não é simplesmente a mão que se ergue do céu para nos servir, mas os teus braços de amor, e somos abraçados, tal qual uma mãe abraça um filho, que depois de anos retorna ao lar para dizer: perdão, mamãe, perdão, meu Deus, em nome de Jesus.